Hoje nós estamos aqui fazendo mais uma live para vocês e o tema da live de hoje vai ser relacionado com um filme chamado A Caixa. É isso mesmo. Esse filme, salvo engano, ele é de 2009. Qual a lógica do filme? Esse filme ele fala o seguinte: é um casal, um determinado casal que está com alguns problemas financeiros e chega um cara estranho na porta dele, né, do casal lá, e vira e fala o seguinte: se eu vou te dar essa caixa, vou deixar essa caixa com você durante 24 horas, se durante essas 24 horas você apertar esse botão, alguém em algum lugar do mundo morre, mas vocês ganham 10 milhões. 10 milhões de dólares. Na época eu acho que era 1 milhão, mas vamos trazer para a realidade de hoje. Você ganharia 10 milhões de dólares. E aí a pergunta que fica, independente do filme, mas a pergunta que a gente pode trazer para a nossa vida, é se isso acontecesse com a gente, se realmente a gente apertaria o botão ou não. E aí falei com a Paty aqui, ela falou, não, acho que é interessante a gente passar isso para eles, né? O interessante é porque esse filme ele tem relação com a gente se preocupar ou não com a nossa relação conjugal. E aí, você apertaria o botão ou não, sabendo que uma outra pessoa poderia vir a falecer? E é interessante porque pode ser que alguém pense bem assim, o que é isso? Você vai me desculpar, mas não tem nada a ver esse filme com casamento. Só que tem sim. Quando você assiste o filme, você chega à conclusão, você consegue tirar 3 perguntas assim que dão base para aquele filme. A primeira pergunta delas, e que tem tudo a ver com casamento, é em que eu me baseio para tomar as minhas decisões, né? Quando você pensa nisso, você passa a enxergar de uma forma um pouco mais profunda o filme. Quando o casal pega aquela caixa e pensa assim, ah não, se eu apertar esse botão, eu vou ganhar 10 milhões. Ah, alguém vai vir a falecer. Ah, mas eu não conheço. O cara deixava bem claro, né? Falava assim, ó, alguém vai falecer aí no mundo, mas você não conhece, eu venho amanhã pegar a caixa e deixo a maleta cheia de dinheiro para vocês. E nunca mais vocês vão me ver. E isso é interessante, porque quando você pensa assim, ah não, qual a base para eu tomar determinadas decisões? Se a base for uma base solidificada na empatia, muito provavelmente eu vou falar, não, eu não vou fazer isso. Agora, se a base é simplesmente me sentir bem, conseguir aquilo que eu realmente quero, ainda que seja em detrimento ou com o sofrimento de outras pessoas, aí, nesse exato momento, a gente começa a gerar uma identificação. Porque muitas vezes isso acontece dentro do nosso lar. Quando eu tomo determinadas decisões, sem levar em consideração os sentimentos da Paty, e no seu caso aí, os sentimentos do seu cônjuge, isso, aos poucos, vai mostrando o quê? Que se fosse com você, você apertaria aquele botão. Né, gatinho? E, aparentemente, todo mundo vai falar, não, eu não apertaria porque eu ficaria pensando. Mas será que no dia a dia a gente já não faz isso? Será que no dia a dia, entre me sentir mais feliz, ainda que a Paty sofra, eu não acabo optando por isso? Né? Será que você não faz isso com o seu cônjuge? Será que essa realidade desse filme ela é tão distante assim no seu relacionamento? Será que isso realmente não acontece no nosso dia a dia? São as pequenas coisas que vão nos mostrando se a gente está caminhando nesse sentido ou não. Porque no final das contas, a pergunta que a gente tem que tomar, que a gente tem que fazer é: que tipo de decisões que eu tomo em benefício do meu cônjuge, do meu casamento, que eu digo não para esse botão? É isso mesmo. Porque, olha só, o nosso dia a dia, a nossa tendência é agir com base no egoísmo. Ainda que seja, né, amor, um egoísmo disfarçado. Então, ah não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero. Aí poucas pessoas vão ter coragem de falar isso, mas muitas vão fazer o seguinte: ah, eu quero, e como que eu faço para parecer que eu estou fazendo para beneficiar o meu cônjuge? Como que eu vou fazer isso? Então, muitas vezes, a gente acaba disfarçando a nossa vontade para poder falar, não, isso aqui é para ajudar a família. Mas a gente sabe que não é. E na questão do filme, o interessante é que, muito provavelmente, as pessoas apertariam aquele botão porque tem 2 coisas que também a gente consegue buscar dentro da nossa realidade, que é o quê? O pouco esforço, ou seja, com pouco esforço você teria aquela recompensa, ou seja, bastaria apertar o botão. E lembrando que quando era para apertar aquele botão da caixa,
o rapaz nem estaria lá. Ele dá o prazo de 24 horas, ele vai embora e depois ele só aparece com o resultado. Isso no filme. Isso, no filme, isso. Então, ele aparece 24 horas depois com o resultado. Apertei, não apertei, pronto, ele pega a caixa e vai embora. E no nosso lar, a gente acaba também fazendo isso. Determinadas atitudes, elas são mais fáceis ou mais difíceis, dependendo daquilo que a gente faz. Então, quando você pensa, o pouco esforço do filme, que é o quê? Apertar o botão, e a grande recompensa, que é receber aquela mala. E somado mais uma coisinha. Quando ele fala que quem vai falecer é alguém que ele não conhece, ou seja, ele deixa claro que há um distanciamento emocional entre você, que tomou a decisão, e a pessoa que vai sofrer a consequência. Agora vamos pensar se isso não acontece dentro do nosso lar. Quando você toma uma decisão, não, vou seguir meu coração, vou fazer isso aqui mesmo, fez errado, eu vou gritar. Eu vou ser feliz. É muito mais fácil você ser ignorante do que você conter suas emoções em determinados momentos. Então, quando você faz isso, ou seja, age com pouco esforço, ou seja, não me contenho, né? Não me esforço para ver o que é melhor para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, mas sim faço aquilo que eu quero. Semelhança total com o filme. E aí o ponto, né? O distanciamento emocional que vai sendo gerado devido às inúmeras atitudes egoístas da minha parte, ou seja, aos poucos eu vou fazendo só aquilo que eu quero. Ao fazer o que eu quero, eu tenho uma tendência a me afastar emocionalmente da Paty. E aí encaixa com o filme. E é onde que mora o perigo também. Exato. Porque a partir do momento que eu tenho um distanciamento emocional com a Paty, eu deixarei de me preocupar, né, com ela do jeito que eu me preocuparia antes. E aí o seu cônjuge naturalmente passa a ser um estranho para você. E aí a semelhança total com o filme. Exatamente. Porque todas as vezes que você toma uma atitude que vai de encontro ao seu casamento, que vai de encontro ao benefício em comum de vocês, do casal, seria como se você estivesse apertando aquele botão para ganhar uma premiação. Que é uma massagem no seu ego, que é você se sentir satisfeito em ver seu cônjuge tá se dando mal. Você não se importar com a felicidade do seu cônjuge, não se importar com as emoções dele, não ter empatia pela pessoa com quem você tá casado. Então aqui o questionamento é, será que realmente você se preocupa com seu cônjuge? Será que todas as vezes que você toma uma atitude que vai rumo a uma briga, você não estaria apertando um botão e minando a vida do seu cônjuge aos poucos? Com certeza. E o interessante é que quando você pensa nesse distanciamento, se esse cara chegasse na casa de qualquer um de nós e falasse assim, não, vou te dar 10 milhões para alguém dentro da sua casa falecer, 100% aqui ia falar, não, isso aí eu não quero. Só que quando a gente fala, não, de alguém fora da minha rua, de alguém fora do meu estado, de alguém fora do meu país, essa possibilidade vai ficando cada vez mais real, né? Você fala, não, é alguém lá do outro lado. E aí no filme, interessante que ele fala bem assim, pode ser alguém que esteja no estado terminal. Só que ele não parou para pensar que pode ser alguém também que esteja iniciando a vida, né? Então, quando a gente se distancia do nosso cônjuge, a gente começa a permitir o quê? A gente cria um ambiente onde as feridas que eu posso causar nele sejam um ambiente muito mais fácil para que isso aconteça. Que é exatamente a lógica do filme. Se por um acaso eu viro e estou muito distante do meu cônjuge, vai ver que eu até aceitaria a maleta, né, Gatinha? Nessa mesma situação. E a segunda pergunta, são 3 perguntas. A segunda pergunta que surge também com base no filme, que a gente consegue aplicar de forma direta dentro do casamento, é se eu realmente sei o que é amar. E aí alguém pode perguntar, né? E o que é isso? Pelo amor de Deus. Da onde você tirou isso aí? O que tem a ver saber o que é amar com esse filme que o cara apresenta uma proposta estranha para um casal estranho e que o desenrolar do filme é mais estranho ainda? Tem tudo a ver. Por quê? É só a gente fazer a ordem inversa. No lugar da gente perguntar exatamente o que é amar, vamos pensar o seguinte. Quando eu sinto amor por alguém, ou já sentir a dor de perder alguém que eu amava, e muitas vezes a gente acaba descobrindo isso exatamente na falta, né? Na perda. Isso, na perda. Então, eu perdi alguém e eu descobri que eu amava. Quando eu descubro isso, eu sei a profundidade dessa dor. Ao saber da profundidade dessa dor, o que acontece?
eu deveria querer evitar que outras pessoas também sentissem essa dor. Isso eu estou falando outras pessoas do mundo, né? Então, mais um motivo para a gente não apertar aquele botão caso, né, acontecesse com a gente a história. Mas dentro do nosso lar, muitas vezes nós temos noção do que é o sofrimento, né? E mesmo assim nós não poupamos o nosso cônjuge. E aí alguém deve estar falando, e o que é isso? Eu poupo sim. Só que isso é extremamente difícil. Porque quando a gente está sempre olhando para a gente, né? Quando eu olho simplesmente para aquilo que eu quero, eu esqueço o outro. E se quando a gente olha para o outro, a gente ainda tem uma dificuldade para realmente conectar, imagine quando eu esqueço de olhar para ele. Né? Quando eu simplesmente escolho não olhar para ele. E amar é uma escolha. Né? Amar é uma decisão. Amar é fruto de uma construção. Então, é uma decisão porque eu tenho uma amizade tão grande com aquela pessoa, eu tenho uma proximidade tão grande com ela, eu me identifico tanto com ela que eu opto por amá-la. Eu opto por fazer o caminho inverso do que eu faço com os estranhos, que é me aconchegar, me achegar a essa pessoa. E todos os dias que a gente diz não pro amor, a gente aperta esse botão que explode o nosso cônjuge, que explode ele de alguma forma, que o mata de alguma forma, seja nos seus sentimentos, nas suas emoções, seja nas suas condutas diárias, os sonhos, os planos que vocês sonharam juntos, que vocês planejaram juntos, né, amor? Exato. E o grande problema disso é que alguém poderia falar assim, não, Iquis, eu acho que eu sei exatamente o que é amor, porque o amor é quando você tem coragem de dar a vida por alguém. Vamos pensar um pouco nisso. Quando você fala isso aí, não, eu daria a vida por fulano de tal. Falar isso no Brasil, né, no momento atual que a gente vive, é extremamente fácil. Porque a chance de realmente isso acontecer é uma chance pequena. E o segundo ponto é que, ao mesmo tempo, além de ser uma chance pequena, é um ato único. Então, em um determinado momento, eu demonstro todo o sentimento que eu tenho pela Paty. Isso, ao longo de 20, 30, 40, 50 anos é fácil, uma vez. Só que, e aí é o que eu falo pra Paty, às vezes, dar a vida é mais fácil do que você aprender a ouvir, do que você tentar compreender a outra pessoa. Do que desenvolver uma amizade com seu cônjuge. Do que desenvolver uma amizade com seu cônjuge. Por quê? Porque isso aí é todo dia. E é todo dia você decidindo o quê? Recebe aquela mala e fala assim, não, vou fechar. Só que aí é a mala do dinheiro, né? Ou seja, toda vez que você tem lá a caixa, passa 24 horas olhando para aquela caixa, que é uma caixa que poderia te satisfazer em uma determinada área, e você simplesmente fala não. Só que isso só é possível quando o distanciamento emocional é menor. Quando determinados princípios que você já tem, já estão solidificados, né? E agora a terceira pergunta. Como que eu posso proteger as pessoas que eu amo? No caso, como que eu posso proteger o meu cônjuge, já que eu o amo? Se for o caso, né, ainda. Exato. Então, como que a gente chega a essa conclusão? E sempre lembrando lá do filme, né? A primeira coisa que a gente deve pensar em relação àquele casal é que aquele casal deveria simplesmente falar bem assim, não, eu não aceito esse dinheiro. Yukias, mas as dificuldades que eu tenho, aquilo ia resolver minha vida, 10 milhões hoje aqui no meu bolso já ia me ajudar muito. Só que a gente tem que pensar o seguinte, quando eu penso simplesmente no meu umbigo, quando eu penso simplesmente naquilo que eu quero, eu desequilibro todo o sistema. Por quê? Porque se alguém do outro lado do mundo fosse apertar esse botão do mesmo jeito lá que no filme, poderia ser ou eu ou a Paty, por exemplo. Muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, nós não conhecemos. Imagine se a caixa chega aí para vocês. Vocês apertam aí e amanhã não tem live aqui. Entendeu? Então, assim, apesar da brincadeira, isso também acontece dentro do nosso lar. Às vezes, quando a gente pensa em proteger as pessoas que amamos, nós pensamos como? Vou construir grandes muros, vou comprar um carro blindado, vou até ter um porte de arma. Então, a gente sempre pensa que o maior perigo está do lado de fora. Só que a gente sabe que grandes feridas profundas, são causadas dentro do lar. São causadas por pessoas que são próximas. Os cônjuges, nós, aquela pessoa que tem a maior
proximidade, ela também tem um poder de ferir a ferir, outra, né? Muito grande. Muito grande. Então, dar o exemplo, agir da maneira correta, mesmo tendo motivos para agir de outra forma, também é um jeito de proteger as pessoas que amamos. Porque, igual no exemplo do filme, se todo mundo negasse, não, ninguém vai apertar não. Pode ir na casa de qualquer pessoa que, independente da pessoa me conhecer ou não, ela não vai apertar esse botão. Se todo mundo adotasse esse tipo de ideia, de atitude, todos estariam a salvo. Só que no caso, né, a partir do momento que eu não tenho a segurança que o outro vai fazer, ou que eu preciso dessa segurança para agir, tudo fica instável. Só que dentro do nosso casamento, eu não tenho que me preocupar, não, será que a Paty está agindo do jeito certo? Não. Eu tenho que me preocupar com o jeito que eu estou agindo. Então, eu ajo do jeito certo, porque é assim que tem que ser. Eu tenho que agir do jeito certo. Por quê? Porque é por meio do meu exemplo, que eu faço o sistema andar. Né, gatinho? É isso. E quando eu falo sistema, rapidinho. Pode falar, não. Quando eu falo sistema, é que há uma lógica, há um sistema de funcionamento aqui. Então, quando ela percebe que mesmo sabendo que eu abro mão de determinadas coisas para agir do jeito que é certo, isso permite a ela também pensar o seguinte: nossa, no momento que eu tiver determinadas tentações, eu também poderei agir assim. Por quê? Porque se ele consegue, entenda, olha o jeito que é simples, se ele consegue, eu também consigo. Imagine se todas as vezes que vocês entrassem no Instagram, todas as vezes que vocês entrassem nas redes sociais, vocês encontrassem pessoas mostrando o tanto que era possível, entendeu? Quando você vai iniciar uma dieta, você entra lá, se você entra Pega bons exemplos, né? Pega bons exemplos. Quanto mais gente você vê fazendo aquilo ali, vai ficando mais fácil. Só que também, quanto menos gente você vê, se o tempo todo eu estou pensando em dieta e eu só acompanho perfis aqui de sorvete, lançamento de sorvete o tempo todo, você vai ver que a sua força de vontade também vai ser minada. Vai haver uma dificuldade maior em cumprir, né, aquele seu desígnio inicial. Então, da mesma forma, quando eu ajo da maneira correta, eu protejo aqueles que eu amo. Né, gatinho? Foi preciso, foi além do que eu ia falar, inclusive. E agora fazendo um arremate de tudo isso. E o que é isso? Como isso tudo tem a ver com resolução de conflitos conjugais? Como que da onde você enxergou que isso aí tem a ver? Simples, pessoal. No primeiro exemplo, né, quando a gente pensa na primeira pergunta lá, qual foi a primeira pergunta? Com base em que eu tomo as minhas decisões. Quando o meu cônjuge, quando a Paty toma as decisões dela, simplesmente com base no meu bem-estar, e eu tomo também as minhas decisões com base no bem-estar dela, perceba que nesse momento as regras para fazer esse sistema funcionar, elas ficaram muito mais claras. Por quê? Em nenhum momento ela vai ficar se preocupando se tem alguma coisa nas entrelinhas. Ela não vai se preocupar em fazer um contrato comigo. Não, vamos fazer esse contrato aqui, eu vou verificar, depois de 3 dias a gente assina isso aí. Como ela tem segurança de que o tempo todo eu também estou pensando no bem-estar dela, ela se sente mais segura para também agir da mesma forma. E isso facilita não só para resolver assuntos mais sensíveis, mas também para resolver assuntos mais simples, entendeu? Do dia a dia. Aquelas pequenas desconfianças que vão sendo somadas ao longo dos dias, dos meses, dos anos, se você for para pensar, elas foram geradas por quê? Porque você não tem a segurança de que o seu marido, de que sua esposa pensa no melhor da dupla. Como equipe, né? Da equipe. Você não tem essa segurança. Então, quando essa insegurança vai surgindo, os fatos que vão acontecendo posteriormente, chegou tarde, deixou o celular, escondeu o celular, isso só é uma consequência daquilo que já tinha antes, do problema inicial. O problema inicial é que já havia um certo distanciamento, o problema inicial é que a amizade de vocês já estava fragilizada, o problema inicial é que se a amizade estava fragilizada, o amor já não era lá essas coisas, a comunicação já estava mais ou menos. Então, né, gatinho, quando você... E o casal vai desistindo.
Sim. Então, quando um desiste, desestimula o outro a tentar também fazer bem feito. É natural, a gente é ser humano. Então, nós temos por natureza queremos o conforto, aquilo que vai nos incomodando, a gente quer tirar da nossa vida. Mas dentro de uma relação conjugal, isso não cabe, não é viável. Porque uma relação conjugal, ela não é descartável. Então, todas as vezes que eu abro mão de dar o meu melhor no meu casamento, ainda que o meu cônjuge esteja dando o pior dele, todas as vezes que eu abro mão de ser quem eu realmente sou, uma pessoa boa, honesta, que trata todo mundo com integridade, que trata o próprio cônjuge com integridade. Se eu abro mão de fazer isso, eu vou lá e tô apertando o botão e minando a minha relação. Com certeza. Porque aí a relação ela passa a ser alimentada por questões negativas. As suas emoções negativas, elas vão afetar negativamente seu cônjuge, que vai responder de forma negativa. E aí, esse ciclo de brigas, ele tende a aumentar. Ao invés de você colocar panos quentes, ao invés de você ter estratégias e técnicas que levem vocês a resolverem aqueles problemas conjugais de vocês, que levem vocês a terem conversas assertivas, a terem uma aproximação, ao invés de se distanciarem, agir com intenção, né? Agir de forma intencional, buscar resolver aquele problema, tirar o foco do parceiro e focar na solução, vocês vão minando a relação de vocês e colocando a solução do problema à parte e o seu cônjuge sendo personificado no problema. Aí o problema ele já não é mais o problema passa a ser o meu cônjuge. Por quê? Porque o meu cônjuge não responde à altura. O meu cônjuge, ele não está emocionalmente alinhado a mim. Como ele não está alinhado a mim emocionalmente, eu também me desligo, vou me desconectando, deixo de me preocupar. Então, eu não me preocupo com o meu cônjuge todas as vezes que eu abro mão de fazer pequenas coisas diárias que possam salvar o meu cônjuge numa situação limite, por exemplo. É isso mesmo. Não é? Isso aí, segunda conclusão, né? Quando a gente falou da parte de amar, quando você decide amar seu cônjuge, fica muito mais fácil ceder, fica muito mais fácil perdoar, fica muito mais fácil se esforçar para evitar o erro. Por quê? Porque, foi igual eu falei, né? Como amar é uma escolha, como amar é uma decisão, você não está preocupado com o que a pessoa está fazendo do outro lado. Você está preocupado com o que você está fazendo. E o que isso é difícil. É verdade, é difícil. Entendeu? Com certeza, eu não estou falando que é uma tarefa que vocês estão aí com anos de brigas, né? E simplesmente vão ouvir aqui agora e vão fazer. Não, não é assim. Existe todo um processo, né, Gatinha? É isso. E o Marcos colocou aqui, ó, 5 Linguagens do Amor, que é um livro, é fundamental para um entendimento da relação conjugal. De fato, é um livro que ele é muito importante, que ele foi realmente popularizado e que bom que os casais passaram a ter acesso ao mínimo de conhecimento. Mas ele é um livro que sozinho ele não consegue estabelecer um elo de novo entre os cônjuges, porque todo bom relacionamento ele é fundamentado em 5 pilares. Então nós temos os pilares da identificação, a aproximação, a amizade, amor e comunicação. Quando eu faço a leitura do livro das 5 Linguagens do Amor, eu estou alimentando o meu pilar do amor. Mas e aí? E os demais pilares? Com o que eles estão sendo alimentados? Então, quando você lê esse livro, você dá um grande passo. Mas para eu chegar no pilar do amor, eu tenho que ter estruturado bem os pilares anteriores. Porque como o amor é decisão, eu decido amar, eu escolho aquilo ali, eu só sou capaz de escolher amar alguém quando eu já me aproximei dessa pessoa. Quando eu já me identifiquei com ela. Quando eu construí alguma coisa com ela, que seja uma amizade, no caso aqui, uma amizade conjugal. Então percebe que tudo isso tem que ser muito bem alinhado, porque um fator sozinho, ele não consegue resolver toda a sua relação conjugal. É importante? É muito importante. Faz a diferença na vida de muitos casais? Faz, porque quando esse livro e essas informações, elas fazem a diferença na vida de um casal, é porque certamente esse casal já está com esses outros pilares estruturados. Mas há casais que, mesmo lendo esses livros, acham uma bobagem. Por quê? Porque ele não consegue enxergar a riqueza que tem na construção desses pilares até conseguir alcançar a linguagem adequada do seu cônjuge e se comunicar. E ainda tem um ponto. Marcos, esse livro é muito bom. A gente leu já algumas vezes e a gente gosta. E entenda, quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando pra... Continue. Continue. Só que
o momento que esse livro surge na vida dos casais também tem que ser levado em consideração. Sim. Porque, por exemplo, quando esse livro surge no início, então, eu vou me casar. Estou me apaixonando. Isso, estou me apaixonando. Pronto, antes do casamento ainda, você lê esse livro, nossa, ele é um GPS. Agora vamos pensar numa outra situação. Ele sendo um GPS, né? Se você já desviou muito da rota, desviou muito mesmo, muito da rota, e lá não tem sinal, quando você pega esse GPS, ele serve para dar a coordenada certa? Serve. Só que o problema é o que você vai ter que fazer para sair de onde você está. E aí eu acho que nesse momento, muitas vezes, o que as pessoas acabam fazendo? Elas pegam esse livro para ler no momento que elas estão no meio da crise. No meio da crise. E aí quando você pega para ler esse livro no meio da crise, vai ajudar? Vai. Só que será que é suficiente para você? Como que você vai expressar a linguagem do amor do seu cônjuge se ele nem fica no mesmo ambiente que você, né? Perceba que vai chegando uma determinada situação que a aplicação do livro, ainda que tenha bons conselhos e boas práticas, você não consegue viabilizar aquilo. Por quê? Porque tem que ter um espaço um pouco antes, né? Porque exatamente isso aí, Marcos. Quando o caos já está instaurado, né? Aí você perde você diminui a eficiência do livro, né? E por isso que existem outras técnicas, né? Aqui a Erivânia pediu para participar, é isso mesmo? Se for isso, ou se não tiver sido por engano, você avisa a gente aqui. Se for, você dá um joinha, tá bom? Então é isso que acontece. A questão do livro, ela funciona demais, mas ele sozinho, sem um plano de ação também, ele não vai trazer o benefício que ele poderia ter. Então o potencial do livro, ele é reduzido. Já viram o que acontece muito? O casal tá em crise, aí eles fazem o quê? A primeira coisa que eles fazem é reservar uma diária em um hotel, em uma pousada charme. Isso é um problema, assim, que a pessoa ela nem para pensar, porque a estratégia dela é a mesma estratégia que ela usava no início do relacionamento, que estava tudo maravilhoso. E não cabe, porque o momento o time tá errado. Uhum. Então isso acontece... Pode falar. Então isso acontece porque não tem estratégia, não tem uma direção, não tem um passo a passo a seguir para saber em que momento do conflito que ele está. E da onde que ele tem que partir para conseguir tratar a causa daquele conflito. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu gosto desse exemplo que você deu, mas tem um que eu gosto muito também, que é o seguinte. Imagine o seguinte. Você brigou a primeira vez com a sua esposa. Brigou. Foi aquele arranca-rabo, aquele negócio todo, beleza. No dia seguinte você faz o seguinte. Não, você vai lá, compra um pingente, pedindo desculpa, de ouro, pedindo perdão com seu nome lá, Pati eu, pronto. Aí você dá para ela. Tem um efeito, concorda? Tem um efeito. Muito provavelmente vai surtir um efeito benéfico na sua relação. Agora vamos pegar um outro caso. Você está há 20 anos brigando. Você está brigando todo dia, aquele negócio. Uma coisa. Todo dia aquela briga. Aí você dá o mesmo pingente. Te amo, amor pra sempre, Pati eu. Olha o que vai acontecer na hora. Ou ela, ou ele, né, que recebe isso aí, vai pensar assim, agora ele quer que eu carregue o nome dele em mim. Vai encarar como sendo uma coleira, não um presente. Entenda, é o mesmo pingente, com a mesma intenção, só que o momento é totalmente diferente. Então, quando você perde a noção, e isso eu estou falando, todos nós acabamos, em algum momento, perdendo um pouco dessa noção do time, né? Por isso que quando eu falo aqui, normalmente, vocês podem ver, eu sempre vou falar, planeja as coisas. Porque às vezes a gente acha que tem que ser espontâneo, né, para tudo. Não, mas você pode planejar, você não precisa contar, mas você pode ser espontâneo, né? E quando ele fala planejar um presente, planejar uma atividade, planejar uma coisa boa para o casal. Porque isso traz um renovo, traz um frescor para o casamento. O Marcos mesmo colocou aqui, uma forma de fugir da realidade, tipo tapar o sol com a peneira, é isso. É isso. Mas não decidir mudar o comportamento, o problema na sua origem, o problema do outro ser o problema. E não achar em si o erro. Perfeito, Marcos. É isso mesmo. É essa lógica mesmo. E assim, Marcos, muitas vezes, a pessoa não consegue enxergar isso de forma tão clara. Ela pensa assim, caramba, eu dei o pingente, eu dei o colar, daquela vez funcionou, agora não está funcionando. O que aconteceu? Não, e o pior é assim,
eu acho que essa pessoa mudou, né? É mais ou menos assim, no meu caso aqui, Sai eu dou pra ofendido. Paty, eu dou aqui pra Paty, aí a Paty fala, aí eu penso, a Paty tá diferente. Não, amigão, não é que ela tá diferente, é que a situação, ela acaba exigindo muito mais, né? Se eu me esforço pra magoar, eu tenho que ter uma noção que aquilo ali gerou um trauma. Traz uma repercussão, né? Tanto na pessoa quanto na relação. Exatamente. Então, como gerou um trauma, não adianta tentar usar o mesmo remédio para tudo. Eu tenho que ter uma noção do que foi gerado, né? Eu tenho que ter uma noção do tamanho do ferimento, né? Não adianta simplesmente chegar lá, não, agora a mesma coisa, dá um abraço aqui. O abraço não vai resolver tudo. É lógico que a aproximação, o contato físico é importante. Mas, dependendo do momento, ele só aumenta a tensão. E o nosso último aqui, quando eu percebo que proteger o meu cônjuge é também saber lidar, né, com as próprias emoções, quando eu percebo que proteger o meu cônjuge é fazer o que é certo, mesmo tendo outras opções, perceba que nesse exato momento eu começo a compreender que eu tenho que ter determinados conhecimentos, igual o Marco citou aí, do livro, né, das 5 linguagens do amor, eu percebo que eu tenho um senso de urgência em aprender. Porque quanto mais eu aprendo, quanto mais opções eu tenho para em determinadas situações de conflito, eu poder optar por qual caminho, né, que eu vou seguir, né? Isso vai facilitar, isso vai proteger o meu casamento. Porque, por exemplo, quando a gente conversa aqui com vocês, isso é até a gente tem até uma certa dificuldade em relação a isso. Tentar mostrar para vocês que somos pessoas normais, né? Porque eu sei que muitas pessoas que nos seguem aqui estão com um casamento, né, turbulento. E aí quando olha pra gente sorrindo, fala assim, eles estão sorrindo porque eles concordam com tudo. A vida deles é sempre o vento a favor, não tem chuva, não tem goteira, não tem nada. Só que não é bem assim. É porque em algum momento aquilo que a gente decidiu passou a ser mais forte do que aquilo que realmente acontece. Mesmo acontecendo situações que geram uma tensão entre a gente continua observando, continua enxergando que o quê? Que somos uma equipe. Então, tem determinados dias que eu estou mais estressado, tem determinados dias que a Paty está mais estressada, é normal. Eu não fico estressada. Não, nada. Então, assim, mesmo tendo essas situações, isso não quer dizer que a gente vá brigar. E quando a gente fala aqui do casamento sem brigas, a gente não está falando de um casamento que o tempo todo é sorrindo para o outro, é extrema felicidade, sem problemas, tudo, as contas todas pagas. Não é isso que a gente tá trazendo aqui. A gente está trazendo que, mesmo com as dificuldades, eu tenho uma pessoa que eu sei que ela quer andar na mesma direção que eu. Eu sei que ela decidiu ir na mesma direção que eu. Entendeu? E isso é muito importante. Marcos. Obrigada, Marcos. É isso que a gente está tentando fazer aqui, conscientizar a maior parte possível dos casais e explicar que para resolver os conflitos conjugais há uma metodologia. A gente não aprende português sozinho, a gente aprende com aula. A gente aprende matemática com aula, a gente aprende a tirar uma CNH com aula. Tudo, uma culinária com aula, ainda que seja no YouTube. Mas quando é relacionado a tratar com o meu cônjuge, a tratar dos conflitos conjugais, a gente não tem aula. Então, o nosso propósito é justamente esse. É poder trazer para vocês coisas que a gente não aprendeu durante a vida. Nem antes de se relacionar, nem durante a nossa relação. Isso mesmo. Então, a ideia do método Eleve, é justamente te trazer para essa noção, para você conseguir estabelecer um plano de ação, se enxergar dentro daquela situação, enxergar melhor o seu cônjuge, organizar mentalmente o casamento de vocês para, enfim, atacarem o problema, a causa do problema, né? Porque é muito difícil hoje em dia você manter uma família equilibrada, estruturada. As redes sociais, elas estão aí muitas vezes para tirar a paz dos casais. E em que momento que eu decido não apertar o botão e explodir o meu cônjuge? Quando eu passo a dizer não para os meus prazeres que estão fora do casamento, quando eu passo a dizer não para as coisas que me saciam o ego e machucam o meu cônjuge. Então, me preocupar com o meu cônjuge é dizer não para as coisas que me agradariam simplesmente no dia a dia para fazê-lo sofrer ou para satisfazer o meu ego e dizer sim para minha relação. E aí tem mais um ponto do filme que eu achei interessante, que aí encaixa no que você falou agora. No filme,
a caixa que eles entregam, não sei se quem assistiu o filme aí, depois coloca aí ou manda um foguinho só pra gente... Para quem chegou depois, nós estamos fazendo uma relação de você não se preocupa com seu cônjuge e o filme A Caixa. Isso. É um filme até um pouco antigo, mas eu gosto muito desse filme. E o interessante dessa caixa, quem assistiu coloca um foguinho aí, só pra gente saber. Quando ele entrega a caixa, um cara que é meio estranho, ele chega lá e entrega a caixa pro casal, eles abrem a caixa e na caixa não tem nada, não tem nenhum dispositivo, não tem nada, só tem um botão. E o interessante é que, quando você aperta o botão, né, que em teoria é aquele botão que alguém em algum lugar do mundo vai morrer, mas você vai ganhar os milhões lá. Ele não faz barulho, ele é muito discreto. E encaixa com o que você falou, que muitas vezes, né, às vezes, a gente tem o costume de achar que aquilo que nos prejudica, aquilo que prejudica o nosso casamento, tem que ser alguma coisa muito gigante, né? Estrondosa, muito estrondosa. Né? Não, às vezes é aquela coisinha pequenininha, que de pouco, né, todo dia ali, aquela pequena sementezinha, né, aquela coisinha pequena que vai sendo somada de grão em grão, entendeu? Que vai gerar um problema gigantesco que muitas vezes o nosso casamento não vai suportar. Que é igual a ideia da pedra, lembra? Que eu sempre falo da pedra? Não sei se vocês já viram, pessoal. Eu mexo no YouTube e aí eu vou vendo uns vídeos assim, e aí quando eu mostro pra a parte pergunta, Kis, como é que você achou um vídeo desse? O vídeo é do pessoal cortando, exato. O vídeo é do pessoal cortando pedra. E como é que eles cortam pedra? Aí você deve estar pensando, aquelas pedras grandes, né? Gigantes mesmo. Eles devem vir com maquinário gigantesco. Não. É um cara com martelo pequeno assim, e com pequenas pinças, né? Umas estacas. E aí ele vai batendo ali, ó. Aí fura um pouquinho, ele coloca. Aí daqui um pouquinho, fura um pouquinho, coloca. E ele vai voltando em todas. Daqui um pouquinho, a pedra, que era gigante, ela simplesmente racha. Ela racha no meio. Quem passasse a primeira vez olhando, fala, não, esse cara é doido. Porque não vai rachar, não tem como. E quando ele fala gigante, é gigante mesmo. A pessoa ela fica muito pequena perto dessa pedra. Uhum. A pedra ela deve ter coisa de 50, 100 metros. É um absurdo. É grande. E assim, grande. Você olha, ela não consegue nem ser movida sem ser rachada antes. E você olha, você fala... Jamais eu pensaria que isso seria cortado sem um maquinário específico. E ali, ó, todo dia, de tempos em tempos, o pessoal vem, ó, bate e bate e bate. De repente, essa rocha, ela de fora a fora, ela é cortada. E o impressionante é que esse corte, ele fica reto, ele fica linear. E é isso que acontece com o casamento, ó. Todo dia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é muito real com coisas pequenas que vão desgastando a relação. Então, por que é tão importante a gente ter um método para resolver os conflitos conjugais da gente? Porque isso nos permite agir de forma correta para determinado problema. Eu não posso aplicar um Doril para a mesma enfermidade que eu aplico uma benzetacil, não faz sentido, né? Então, assim, a dosagem do remédio e do veneno, a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dosagem, e isso no casamento também é perfeito. Às vezes você tá com a maior das boas intenções, mas você faz uma coisa que é o fim da picada, é a gota d'água pro seu cônjuge. Por quê? Porque a conta emocional, ela já tá tão ruim, ela tá tão defasada, tá tão baixa, que o seu cônjuge, ele transborda a emoção. E aí você nem consegue compreender. Aí você acha que seu cônjuge foi ingrato, você acha que seu cônjuge foi grosseiro, foi mal educado, mas o que antecedeu isso? Você conseguiu enxergar? É isso que o método Eleve te proporciona, é você conseguir visualizar e ter uma estratégia para lidar com essas coisinhas que vão desgastando a sua relação e com problemas muito grandes que também já estão instalados há muito tempo.